Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus esteja com você nesta tarde de terça-feira. Bendito seja o nome do Senhor, que tem sustentado a nossa vida de pé, que tem nos dado força para estarmos nesta campanha de reconstrução das nossas vidas. Estamos no terceiro dia da campanha. Eu quero dizer algo para você. Eu tenho orado a Deus e pedido que essa campanha traga para os nossos corações a direção de como nós temos que buscar ao Senhor para termos uma vida plena e abençoada. E aquilo que precisar ser transformado em nós, que nós venhamos reconhecer as nossas falhas e buscarmos o melhor que Deus tem para nós. Temos a ousadia de Neemias, ver qual é o problema, não ficar na inércia, mas buscar uma direção em Deus para mudar todo esse cenário. Se você ainda não está fazendo parte dessa campanha, esse é meu canal do YouTube, Helena Cristina Ferreira. Se inscreva, dá tempo de você ir lá no meu canal e ver os primeiros vídeos da campanha, de participar, porque Deus tem o melhor para as nossas vidas. Deus tem um projeto maior para você. Não acho que essa situação difícil que você está passando, que tem vivido há tanto tempo, é a definição dos seus dias nesta terra. Não é. Deus tem um recomeço para você. Deus quer mudar sua história, sua família. Basta nós crermos e obedecermos a sua palavra. Hoje nós vamos entrar um pouco mais na história da reconstrução de Jerusalém. Vamos para o capítulo 2. Esse livro de Neemias ele é tão rico que daria para nós ficarmos um mês inteiro falando da reconstrução. Mas nós temos 7 dias para aprendermos com Neemias e tomarmos uma atitude de vitória para as nossas vidas. Então vamos para Neemias, o capítulo 2, que diz assim: Neemias mandado a Jerusalém. No mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, e eu o tomei para oferecer-lhe. Dei ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tens de tristeza no coração? Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre! Como não estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar as cidades do sepulcro dos meus pais, para que eu a reedifique. Que coisa linda, sabe? Esse início do 2º capítulo de Neemias. Quando Neemias tomou ciência do que estava acontecendo em Jerusalém pelo seu irmão Anani, era o mês de Quisleu. Lembra, no primeiro dia da campanha, que ficava entre novembro e dezembro, num período de 4 meses, porque o mês de Nisan é março. Nesses meses, Neemias buscou em Deus a direção do que fazer, de como agir. Ele não saiu precipitado, querendo resolver as coisas à maneira dele. Ele não desistiu, ele ficou em oração, esperando que Deus desse uma direção do que fazer. E nesse período esse homem orou, como ontem nós vimos a oração de Neemias, orando e confessando a Deus os pecados do povo, reconhecendo que eles ficaram sim distantes dos mandamentos e dos estatutos do Senhor. E hoje nós temos um aprendizado diferente com Neemias. Quando surgir a crise em nossas vidas, nós não podemos sair sem direção de Deus, achando que vai ser melhor para as nossas vidas. Quantas pessoas mudam de cidade sem uma orientação divina e dão um burro na água, não é assim que diz?
Aquela situação que estava ruim fica pior. Quantos mudam de trabalho achando que aquele outro trabalho vai trazer uma condição financeira melhor, não buscaram em Deus orientação e passam tribulações. O Neemias, com a sua atitude de homem de Deus, nos ensina que tudo em nossas vidas precisa ser pautado na palavra de Deus e debaixo de muita oração. Porque tem coisas que vivemos hoje, coisas ruins, consequências de falhas, de atitudes precipitadas que tomamos, porque não saímos com a direção devida. Não oramos o suficiente até que Deus confirmasse, faça ou não faça, vá ou não vá. E deixamos as nossas emoções falarem mais alto e a situação se complica um pouco mais. Mas Neemias não agiu desta forma. Esse homem continuou trabalhando, orando, até que chegou o momento que ele foi servir o vinho para o rei. E o rei percebeu que Neemias estava com seu semblante triste, que Neemias não estava como todos os dias. E o rei pergunta para ele, porque ele não estava doente. Ele responde que é tristeza de alma, pela situação dos seus familiares, da terra, da cidade onde estava o sepulcro, o túmulo dos seus pais. E ele descreve ao rei Artaxerxes a situação que se encontrava Jerusalém. Isso no mês de Nisan, em março. Tudo começou lá em novembro e ele perseverou em buscar a Deus para ter uma mudança, uma solução para essa causa. E o rei pergunta para ele o que ele queria que o rei fizesse por ele. E ele pede autorização ao rei para reedificar os muros de Jerusalém, onde estavam os seus familiares, onde estavam os restos mortais dos seus pais. O rei, se você continuar lendo todo esse texto, o rei, ele consulta, ele está sentado no trono junto com a rainha, ele pergunta quanto tempo vai demorar essa viagem, ele dá um tempo determinado para Neemias ir em busca de uma solução para esta causa. Também aprendemos com esse tempo determinado do rei, que quando nós queremos algo em nossa vida, nós temos que ter uma meta. Não adianta olharmos para situações que precisam ser mudadas. Sabemos que precisa de mudança, que precisa de reedificação, e não termos um planejamento vindo de Deus de como pôr ordem em nossas vidas. Só vontade não é o suficiente, só orar não é o suficiente, porque oração e ação têm que andar de mãos dadas. E o rei determinou um espaço de tempo para que Neemias fosse até lá, até Judá, e reconstruísse os muros de Jerusalém. E o Neemias, como ele tinha já uma estratégia, porque quando Deus nos levanta para algo, ele vai direcionando passo a passo. Lembra quando o Neemias orou para que Deus desse graça para ele falar com o rei? Os dias foram passando, o momento exato chegou. E o Neemias estava vendo a oportunidade de ser útil para mudar aquela situação. Você é útil para mudar essa situação dentro da sua casa. Ainda que essa notícia veio como uma fatalidade, como vergonha para você, mas eu quero te dizer, enxugue as tuas lágrimas. Tem solução de Deus para tudo isso. Deus não deixa ninguém de mãos vazias no chão caído. Olha o Neemias, olha como Deus foi conduzindo este homem até que ele chegasse em Jerusalém. E ele ainda pede ao rei que o rei lhe conceda cartas para ele levando para os governadores além do rio, para que ele pudesse ir com a direção do rei. O nosso rei soberano, o nosso Deus todo-poderoso, quando nós saímos com o aval dele, ele nos sustenta, ele nos mantém, ele nos fortalece. Lembra o que Paulo disse na carta aos Filipenses? Posso todas as coisas em Deus que me fortalece. Quando nós estamos na direção de Deus, nós conseguimos ver mudança em nossas vidas, nós colocamos as nossas metas e projetos executados. O Neemias pediu, o rei deu as cartas, ele ainda pede para que ele deixe que Asaf, que era responsável pelo jardim,
que ele desse madeira para a reconstrução dos muros. Olha onde estava a mente de Neemias. Ele ainda não tinha ido para Jerusalém, mas ele já tinha tudo em mente de como ele ia fazer. Está faltando isso para você. Você sentar, olhar o panorama da sua vida, os pontos que precisam ser reedificados e começar do zero, ter matéria-prima para colocar em ordem. Se você está vendo que as suas finanças não estão sendo suficiente para manter a sua família, que o Senhor abra para você mais uma porta de subsistência. Se você tem estado com seu emocional abalado, busque em Deus socorro, direção, fortalecimento. Se é algo que você precisa chegar em alguém para ter uma conversa de restauração, o momento é esse. Presta bem atenção nesta campanha. Hoje de manhã eu já ouvi de uma colega de trabalho quantos vídeos estão sendo bons para ela. Ontem orei para uma mulher e ela me disse, orei por telefone mesmo, quanto tem sido bom para a vida dela. Nós não imaginamos o poder da palavra de Deus em ação em nossas vidas. E o Neemias, ele está nos ensinando, tenha estratégias para enfrentar esse problema. Não adianta lamentarmos, chorarmos aos pés do Senhor em oração e dizer que não estamos aguentando mais, que vamos entrar em depressão, que queremos até morrer, e tem pessoas que pedem até a morte. Não é isso que Deus espera de você, não é isso que Ele espera de nós. O Senhor espera que nós venhamos ter uma atitude definitiva para a reconstrução da nossa vida. E esse momento é agora. É você ter as estratégias. Já aprendemos no decorrer desses dias muitas coisas para a reedificação das nossas vidas, das pessoas à nossa volta que amamos. Temos aprendido com Neemias coisas que nós nem sequer paramos um dia para avaliar. Que direção de Deus é o que necessita para a nossa vida crescer, prosperar. É a direção de Deus que dá força para reconstruirmos, que mostra o ponto exato que nós temos que agir. Que esse vídeo de hoje, a aula 3, melhor dizendo, da campanha, você venha parar e refletir e ver como você vai agir nessa situação. Ore a Deus e veja qual é a estratégia. Persista em oração. Neemias orou 4 meses. O fato de você ainda não ter tido a resposta não é para você parar de orar, é para termos perseverança. A lição hoje é perseverança com Deus, para que o Senhor venha mudar este cenário que você vive. Transformar a desolação, o pranto, a dor, a perda, a angústia e tudo mais que de ruim está na sua vida para um tempo reedificado, de bênçãos, de reconstrução, de recomeço, de cura, de perdão, de sonhos realizados, de estratégias para alcançar objetivos maiores. Mais uma vez eu repito a você, nada está perdido. Neemias teve o auxílio que ele precisava. Neemias teve o aval do rei. Você está tendo o aval do Senhor para vencer. Neemias foi com tudo que ele precisava para chegar em Jerusalém e pôr a mão na obra e ir em frente na edificação dos muros. Amanhã nós vamos continuar e vamos ver o que Neemias fez lá em Jerusalém quando ele pisou naquele lugar e deparou com todo aquele cenário. Eu te encontro amanhã nesse horário para mais um vídeo. Deus te abençoe e não se esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube, ativar os sinos das notificações para receber os vídeos novos. Que Deus te abençoe.